Então, boa noite, né? Primeiro, essa parte vai ser a última parte teórica que a gente tem, né? Dessa parte do planejamento e controle de obra. E aí, vocês vão continuar fazendo o que vocês já estavam fazendo, né? Aquela planilha. E agora é uma última etapa. Então, isso tudo vai ser entregue na última semana de aula, que eu acho que é 6/7, daqui a um mês, basicamente. Então, a planilha que vocês já estavam alimentando, né? Vocês vão continuar alimentando ela. Depois, quem quiser me dar uma olhada como que tá, pode me mandar, que eu olho e dou um retorno, beleza? E aí a gente vai passar para essa última parte. Qual que é essa última parte? É uma parte de cronograma, tá? Então, a gente já fez o levantamento de quantitativo, né? A gente entendeu como que era o projeto. Nós fizemos o levantamento de quantitativo. Nós já olhamos qual a quantidade de todos os itens. A gente já viu como que é o esquema de composição de preço, né? Então, a gente começou a trabalhar com precificação das coisas também. Beleza? E agora, o canteiro de obras, né? Nós já fizemos o canteiro de obras. E agora, a gente vai fazer o cronograma da obra, tá? Então, é uma aula rapidinha, só para vocês poderem entender um pouco o que é isso. Então, o cronograma de obra, a gente vai falar, basicamente, de como é a execução da obra, né? Então, a gente vai planejar a execução da obra, beleza? Então, a gente tem que ordenar todas as etapas, a gente ir numa sequência, tá? Então, a planilha lá que a gente está fazendo, ela já está mais ou menos nessa ordem, né? Então, por exemplo, a gente já tem a parte de fundação, né? Depois a gente primeiro vem a movimentação de terra, né? A organização de terreno, a construção do canteiro de obras, depois vem fundação e tal. Então, a gente tem uma ordem lá, a gente já tem uma ordem cronológica, né? De execução. Então, uma coisa que vocês precisam entender é essa ordem cronológica. Então, primeiro eu faço a fundação, depois eu passo para os baldrames, depois eu passo para pilares e vigas, fechamento com alvenaria, laje, cobertura, e depois acabamento. Então, vocês precisam entender também esse esquema de execução, né? Essa ordem mesmo de execução das coisas, para a gente poder fazer o cronograma de obras, tá? Então, o cronograma de obras é basicamente isso, a gente vai planejar, né? E é a previsão de como as coisas vão ser executadas e em qual prazo, tá? E aí, para poder fazer esse cronograma, a gente tem alguns softwares, assim. O que a gente mais utiliza é o próprio Excel, tá? Que é o programa que praticamente todo mundo sabe usar e tal, e a gente tem alguns outros programas para poder fazer esse esquema, né? Então, por exemplo, o que a gente mais utiliza e é o mais fácil de trabalhar é o Excel. O mais famoso deles é o MS Project, tá? E aí nós temos outros programas, né? Eu até deixei aqui alguns exemplos de programas para vocês poderem ver. Mas é basicamente Excel ou MS Project. O MS Project, ele é relativamente fácil de mexer, tá? Eu vou mostrar umas imagens dele aqui. Então, assim, para quem quiser mexer e tal, ele é do próprio pacote do Office, né? Então, você costuma ter só a própria instalação do Office, você já instala o MS Project. E a gente tem esse Op Project, né? Que eu até deixei o link aí para vocês. Ele é um programa que ele é gratuito, tá? Então, quem tiver interesse aí de tentar mexer, pode ser interessante. O MS Project, eu acho que ele é o mais dinâmico deles e tal, é um pouco mais fácil de mexer, se entender a lógica dele, e ver uns videozinhos no YouTube, tutorial, ele é bem tranquilo de mexer, tá? Oi. Boa noite. Só uma coisa, você tinha falado que essa é a última aula teórica.
E sobre cálculo de BDI, você também vai entrar sobre esse Não, assunto? verdade. Não, eu vou entrar nesse assunto também. Mas aí é mais rápido, né? É um negócio rapidinho, só para poder entender como que funciona. Não, show. Beleza. Beleza? Mas para execução mesmo da planilha e tal, esse é o último. Então, beleza. Beleza? Show. Tranquilo. Então, o que a gente precisa, né, para poder fazer esse cronograma de obras? Então, a gente vai fazer, né, a estrutura analítica do projeto, né, que é isso que eu estou falando, assim, o que precisa, né, fazer para depois eu ter, então, eu tenho que ter primeiro a fundação, depois eu venho o baldrame, depois eu venho isso, depois eu venho aquilo, né? Eu preciso entender qual que é essa estrutura do projeto, né, da execução da obra. Depois eu passo para a listagem das atividades, né? Então, exatamente isso que eu estou falando, você listar todos os itens, a gente tem que estimar um pouco a duração de cada atividade, né? Então, eu vou demorar quanto tempo para poder fazer... Quanto tempo que eu vou demorar para poder fazer a fundação? Quanto tempo eu vou demorar para poder fazer o fechamento em alvenaria? Nesse caso aqui, eu vou deixar, né, vocês vão poder estimar por chute, não tem problema, tá? Esse tempo de execução de cada etapa, podem colocar mais ou menos o tempo que vocês acharem que gastaria, assim. Porque esse é um negócio que vai muito da experiência, né, que vocês vão ter depois, para você saber quanto tempo demora cada coisa e tal, ou depois que vocês estiverem for trabalhar numa construtora, eles já têm alguns prazos de estimativa e tal, mas como a gente não tem isso ainda, né, isso para poder fazer isso, para poder passar isso para vocês, de cada item demoraria mais tempo, então vocês vão poder estimar mesmo da cabeça de vocês o tempo de duração de cada atividade, tá? Então, vocês vão estimar a duração de cada atividade, beleza? Definindo as dependências entre as atividades, né? Então, o que depende do que, né? Então, eu só consigo revestir depois que a parede estiver pronta, né? Então, eu só consigo fazer, sei lá, a pintura depois que tiver rebocado. Então, vocês precisam fazer essas dependências, né? Definir os recursos das atividades, né? Quanto vai gastar cada atividade dessa, né? Então, porque a gente vai fazer um cronograma que ele é físico-financeiro, tá? Então, um cronograma físico de quanto tempo demora para cada coisa ficar pronta e quanto eu vou gastar em cada etapa dessa para poder concluir, beleza? Vocês vão definir a data de início e de final do projeto, né? Você vai nivelar os recursos, então, o que vocês programarem que vai gastar tem que fechar com o nosso orçamento lá, com a nossa planilha orçamentária. Identificar e analisar os caminhos críticos, né? Então, onde pode ter atraso, onde não pode ter, né? Nesse caso aqui, vai ser só como atividade mesmo, mas quando a gente está trabalhando... Quando a gente está trabalhando num projeto grande e que a gente já, né, a gente tem que levar isso em consideração, esses caminhos críticos e tudo mais. Traçar uma linha de base, vou mostrar dos exemplos, vocês vão ver o que é, e iniciar o monitoramento e controle do projeto. Então, que é o gráficozinho que a gente vai gerar lá, só para vocês poderem ter uma ideia, beleza? Então, isso que eu estava falando com vocês, a gestão, o EAP, né, a estrutura analítica do projeto, são as etapas da obra, né? Então, quais etapas que eu tenho, né? Então, eu tenho um exemplo aqui. Então, por exemplo, eu tenho fundação, aí estaca, não sei o quê, estrutura de concreto, alvenaria, piso, revestimento, esquadria, pintura e instalação. Eu preciso entender essa estrutura do projeto, tá? Para poder definir quais são as atividades e o que necessita de cada uma delas. Então, por exemplo, fundação. Aí eu tenho fundação, aí eu vou fazer estacas, vou fazer vigas e baldrames, né? Então, blocos e vigas e baldrames. Cada etapa dessa, eu vou gastar um tempo e vou gastar uma grana. Depois que eu fizer isso, eu vou passar para as estruturas de concreto, que é os pilares e as vigas. E depois a laje de concreto. Depois eu venho com a alvenaria, para poder fechar. Aí depois eu venho com o piso, né?
contrapiso e piso cerâmico. Então, entender essa estrutura, entender essas dependências, tá? Depois que eu fizer... Oi. A parte de mobilização e desmobilização vai entrar? Vai. A primeira coisa que a gente vai fazer é a mobilização e a última coisa, desmobilização. Beleza? Beleza. Pode ser por estimativa também suas, não tem problema não. Beleza? Beleza, fechou. E aí, bem, a gente vai passar para o gráfico, né? Para poder acompanhar isso de forma melhor, né? Então, por exemplo, a gente pode colocar por semanas ou por dia e as etapas. Então, por exemplo, se eu tenho de 1 a 16 ali, vamos falar que é semanas, né? Ou dias. E embaixo e na lateral eu tenho a listagem das atividades, o que é cada atividade e quanto tempo vai gastar. Né? Então, nesse gráfico aqui, por exemplo, ó, então eu tenho o tempo, né, que é de 1 a 15 ali, por exemplo, né, que é o tempo que eu vou gastar, e as tarefas, as atividades, de A a C. E eu vou preencher, então, quanto tempo eu vou gastar em cada etapa dessa. E aí é importante, por exemplo, observem esse gráfico aí. A atividade A, ela é basicamente a principal, né? A atividade B e a atividade D, elas, aparentemente, elas precisam da execução da atividade A. Vocês conseguem entender isso? Mas a atividade B e a atividade D, apesar dela precisar da atividade A, elas podem ser executadas simultaneamente. Vocês concordam comigo? Olha só, a atividade A, ela vai gastar ali, vamos falar que é dias, o tempo ali, tá? Ela vai gastar 3 dias para executar a tarefa A. Só depois desses 3 dias, no 4º dia, eu vou poder executar a tarefa B e a tarefa D. Eu não sei qual que é essa tarefa, mas pelo desenho do gráfico eu consigo ver que eu preciso de executar a tarefa A para poder fazer a B e a D. Porque se não precisasse delas, eu poderia começar elas antes, beleza? Mas a B e a D, apesar dela precisar da A, elas podem ser feitas simultaneamente, ok? A tarefa C, aparentemente, ela depende da tarefa B, porque logo que termina a B, começa a C, tá vendo? A B termina no 9º dia e a C termina no 10º dia. Mas a D ainda não terminou, então quer dizer que elas não dependem uma da outra. E a tarefa E só começa quando termina a D, sinal que ela depende da D, beleza? E aí ela tem o tempo de execução, e ali a gente, nesse desenho aí tem até uma margem, né? O quadradinho cinza escuro é uma margem de atraso, alguma coisa do tipo. Conseguiram entender um pouco essa planilhazinha aí? Esse gráficozinho? É simples, né? Conseguiram entender? Dá uma luz aí, ou alguém não entendeu. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Essa parte do A, B e D poderia ser, tipo, exemplificando, o A sendo a execução de alvenaria, o B e D, o B seria elétrica e o D hidráulica. Os dois podem fazer ao mesmo tempo sem um influenciar no outro. Pode ser, é um bom exemplo. Beleza? A próxima aqui, eu acho que vai dar para ver isso. Aí, ó. Beleza? Essa imagem é do MS Project. O que vocês vão fazer? Eu vou mostrar para vocês depois como que é no Excel, tá? Esse é no MS Project. Então, olha só, vocês conseguem ver o cursor do mouse aí? Olha só. Então, eu tenho aqui, ó, serviços preliminares, eu vou gastar mais ou menos a previsão de 4 dias, beleza? Desses 4 dias, 3 dias é de limpeza do terreno e 1 dia de locação da obra, beleza? Que é o item 1.1. O item 1.2 são as fundações. Eu vou gastar um total de 21 dias, beleza? E aí, eu vou gastar 20 dias nas estacas e vou gastar 11 dias nos blocos e vigas e baldrames. Beleza? E aqui, olha, eu vou ter exatamente isso.
uma coisa que depende da outra e o outro que pode ser feito simultaneamente. Beleza? Aqui já é a tela do MS Project, é um pouquinho mais complicada de entender. Mas pela tabelinha aqui, olha, mesmo sem o gráfico, a gente consegue entender. Então, na hora que eu falo que a gente precisa listar as tarefas, é isso. Então, eu preciso colocar o que vai ser executado, a alvenaria. E aí, prever, né, ter uma estimativa de tempo, ok? Aqui é o mesmo gráfico, só que ele é feito no Excel, beleza? Funciona mais ou menos do mesmo jeito. Ele não fica bonitinho e tal, igual no MS Project, porque o MS Project é um programa para isso, tá? Mas ele funciona do mesmo jeito. Então, olha, eu vou prever aqui movimentação de terra, né? Movimentação de terra. Aí, estou estimando aqui a duração de 10 dias. E depois, eliminação e desmonte. Mais 5 dias. Então, eu tenho 10 dias preenchidos aqui e depois mais 5 dias preenchidos aqui. Beleza? E aí, é a mesma coisa, olha. Concreto, né? Então, uma coisa que precisa da outra. Então, quando isso estiver mais ou menos aqui, eu já posso começar uma outra atividade, tá? E assim vai até o final da obra. Beleza? O cronograma físico-financeiro, ele vai caminhar junto. Como que funciona o cronograma físico-financeiro? Dependendo de cada etapa que a gente vai executando, você vai gastar grana, né? Então, para poder fazer essa primeira barra aqui, eu vou gastar uma grana. Quanto que eu vou gastar? Então, por exemplo, se eu falar, aqui tem 25 dias. Então, quer dizer que essa barra de cima aqui, até aqui, são 25 dias de obra, beleza? Com 25 dias de obras, o que eu já gastei de dinheiro? Eu já gastei essa etapa inteira, eu já gastei essa etapa inteira mais essa, né? Porque aqui, olha, eles estão alinhados. E aqui, olha, com 25 dias, eu já gastei alguma grana dessa etapa, alguma grana dessa e alguma grana dessa. Vamos falar que 25% dessas duas barrinhas, beleza? E quando mais eu vou avançando, mais eu vou gastando, beleza? Para que isso? Para eu poder organizar o meu caixa, né? Porque nem sempre o empreendedor tem esse dinheiro todo, né? Então eu preciso de tempo de organizar o caixa, de organizar o tempo, e eu preciso, né, muitas vezes obter financiamento, assim, eu preciso ter, ou de recurso, né? Organizar recursos. E quando a gente fala de grandes empreendimentos e de grandes construtoras que têm muitas vezes dinheiro em caixa, o ideal é que esse dinheiro saia desse caixa no momento exato, né? Então, porque muitas vezes o cara que está... Muitas vezes essa grana ela pode estar aplicada em algum conceito de investimento, né? E pode estar rendendo alguma coisa do tipo. Então, eu preciso ter um momento certo de fazer essa retirada. Então, o cronograma físico-financeiro é para isso, tá? E quando a gente vai trabalhar com obras públicas, essa parte de físico-financeiro é extremamente importante, porque quase toda obra pública, ela é paga, né? O governo paga para quem está executando por medição, tá? Então, por exemplo, eu vou mandar o cronograma para o governo, ele vai aprovar, e aí o governo ele faz uma medição todos os meses. Ele vai lá na obra e vê o que você construiu dentro desse mês. Dependendo do que você construiu, vai ter uma medição. Mediu, vai pagar referente só o que foi executado. Tá? Então, esse cronograma físico-financeiro é extremamente importante para isso. Para o empreendedor saber o tanto de recursos que ele está alocando naquela obra e para poder ter gerenciamento do tempo, para na hora que tiver a medição do governo, ele ter esse dinheiro de volta. Porque dependendo do fluxo de caixa, a obra pode ficar comprometida. Porque se você está gastando muito, mas está demorando, e aí na hora que vai fazer a medição não tem o dinheiro de volta, né, o governo não paga, dependendo da empresa, pode ficar meio enrolada com isso. Então, o cronograma financeiro anda junto. E é isso que eu estava falando, ó. Nesse gráfico físico-financeiro, eu vou mandar para vocês de novo aquela planilha, vou anexar lá no pincel, na verdade, com o cronograma físico-financeiro, tá? É aquela mesma planilha que eu mandei para vocês. Eu tenho a aba dela de físico-financeiro também. Então, aqui, olha, eu tenho
o valor estimado, né? O quanto que eu vou gastar. E aí eu vou ter aqui, ó, essa planilha, por exemplo, está aqui, ó, 30, 60, 90, 120 dias. Com 30 dias, quantos por cento dessa etapa aqui eu vou fazer? Né, serviços preliminares. Com 30 dias, eu já fiz 80% e já gastei 75 mil. Com 60 dias, eu gastei mais 20% e gastei mais 18 mil, que é os 75 mais 18, é os 94 aqui, os quebradinhos, que estava estimado para poder gastar só com serviço preliminar. Serviço de terraplanagem, né? Então, eu tenho a previsão aqui de gastar 134 mil, só com terraplanagem. Esse 134 mil, ele vai ser gasto 100% nos 30 primeiros dias de obra. E eu vou ter também mais 30% de fundação e sondagem. Então, eu tenho aqui estimado 152 mil, com 30 dias eu vou fazer 30%, então 45 mil. Então, eu sei que com 30 dias de obras, eu só vou ter feito 80% do serviço preliminar, vou ter feito 100% de terraplanagem e vou ter feito 30% de fundação e sondagem. Mas com 30 dias eu já vou ter gasto quanto? 200 e taxa de administração, né? 9% de taxa de administração aqui. Eu já gastei nessa brincadeira, com 30 dias, 289 mil. Beleza? Aí, com mais 60 dias, eu vou gastar 20% dias, 30% daquilo, 40, 40 e 20. E assim vai executando a obra e consumindo recursos. Beleza? Então, por exemplo, aqui, olha, com 60 dias, eu preciso fazer uma parte elétrica, tá vendo? Instalações elétricas. Então, eu vou fazer 5% da minha parte elétrica, eu vou gastar quase 3 mil reais. Depois, eu vou fazer só a parte elétrica de novo, só lá com 150 dias de obra, tá? Então, a gente precisa entender essa distribuição, essa relação de consumo de tempo e de consumo de recursos e de grana. Beleza? Conseguiram entender esse negócio? É uma questão de pegar alguns exemplos. Eu vou anexar lá no pincel para vocês. Eu vou anexar para vocês lá no pincel a planilha, tá? A planilha já montada com o físico financeiro, para vocês poderem só preencher. E aí, na medida que vocês irem, né, tendo dúvida, vocês vão me falando, me mandam mensagem e tal, porque daqui até o último dia de aula, tá? O último, que é a entrega final, vão ser só orientações, ok? Então, me mandem mensagem, nos dias da aula eu vou estar disponível para poder orientar, né? Alguns aí nas aulas passadas viram, eu fiz algumas orientações, né? Algumas pessoas me entravam em contato, a gente conversava e tudo mais. Daqui até o final vai funcionar exatamente do mesmo jeito, tá? E qualquer dúvida que tiver, olhem na internet, eu vou deixar esse material no YouTube também, essa aula de hoje, e vou mandar colocar a disciplina, a planilha lá no pincel, para vocês poderem pegar. Ok? Alguma dúvida? Alguém tem algo a dizer? A estrutura da sequência das atividades da obra, a gente pode pegar as mesmas da planilha, né? Só ir preenchendo a quantidade de dia que vai demorar, o valor e etc. Pode. Eu vou mandar também, na planilha que eu vou mandar, ela já tem um pouco dessa estrutura, dessa ordem. Vocês podem seguir mais ou menos essa ordem também, tá? Fechou, então. Eu vou abrir aqui para vocês poderem ver, ó. Vou compartilhar a tela, peraí. Essa aqui vai ser a planilha que eu vou colocar lá no pincel. Abriu? Então, olha só. Serviços preliminares, instalação do canteiro, movimentação de terra. Vocês vão usar exatamente essa mesma sequência aqui. Se vocês acharem que tem que colocar mais alguma
ou diminuir alguma, não tem problema, vocês podem ficar à vontade, ok? Essa aqui é uma planilha que eu vou mandar para vocês, é uma planilha super completa, tá vendo? Então, eu tenho, né, quanto que eu vou gastar por item, né, por mês, qual a porcentagem, qual a quantidade. Então, olha só, a planilha orçamentária, que é mais ou menos aquela que vocês já viram, beleza? Composição de preço. Essa aqui é completinha. Eu vou mandar e deixar ela com vocês. Vou anexar ela lá no pincel. Beleza? Então, essa aqui que vai ser a planilha que vocês vão ter que preencher para mim de físico financeiro. É claro, gente, que essa planilha que vocês vão preencher para mim, ela é por estimativa, né? A gente não está fazendo as continhas dos pormenores. Quando vocês estiverem trabalhando, vocês vão ter que fazer essas contas nos pormenores, tá? E dependendo da situação, o cliente pode pedir, por exemplo, um tempo menor de obra, né? Então, quando eu tenho um tempo menor de obra, esse cronograma físico-financeiro, ele também muda, né? Então, porque muitas vezes eu vou ter que apertar algumas atividades, o cara vai ter que desprender de um valor, né, uma grana maior no menor período de tempo. Então, isso depende um pouco da obra também, ok? Conseguiram entender esse negócio?